Nesta edição, Sinistro Barroso dá marcha ré no inquérito das fake news. O infame STF é promovido no Twitter de vergonha nacional a vergonha mundial. Sérgio Iscariotes Moro sabia que Adélio Bispo não agiu sozinho contra Bolsonaro. A Fiocruz e o conto do vigário. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fez um acordo com a Procuradoria-Geral da República e admitiu o crime de Caixa 2. Ele pagou R$ 189 mil para encerrar o processo. Esse caso, regulamentado pela lei anticrime, é o primeiro acerto de não persecução penal assinado perante o STF. Ainda nas dependências do infame Supremo Tribunal Federal, o sinistro Edson Fachin revogou hoje a decisão tomada pelo colega dele, o amigo do meu pai, que determinou o compartilhamento de todas as informações da Lava Jato com a PGR. A decisão tem efeito retroativo, alcançando os dados já copiados por técnicos da PGR enviados a Curitiba e Rio de Janeiro para a coleta das informações. No entanto, os integrantes da Procuradoria-Geral da República continuam na sede da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba para coletar mais dados, mesmo depois da revogação da liminar que dava a Augusto Aras o acesso a todos os dados. Os membros da Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR disseram que só vão interromper a coleta do material quando forem intimados pela Justiça. Pessoas ligadas ao procedimento dizem que ainda falta copiar uma parte significativa do material. Depois de chamar de bandidos os cidadãos comuns que emitem opinião política, então eu sou bandido, o sinistro Luiz Roberto Barroso, o Lulu Bandeja, resolveu despiorar o discurso, para usar uma palavra da moda, e agora diz que o judiciário não tem capacidade de decidir sobre o inquérito das fake news. Acontece que quando o presidente Bolsonaro empurrou uma ação para o próprio STF analisar e explicar o artigo da Constituição que assegura a liberdade de expressão, ele jogou uma batata quente na direção dos 11 abutres de toga. Ou eles assumem que o tribunal agiu contra a Constituição, ou vão ter que entregar a cabeça de Lex Luthor de Moraes, que está tocando o tal inquérito sigiloso, ilegal e inconstitucional. E então, como será que a sinistra Carmen Lúcia, por exemplo, vai se manifestar? Ela já disse isso aí do lado, mas você sabe, o cidadão de bem não pode esperar nada desse judiciário necrosado que se mobiliza apenas para salvar os seus. Quer um exemplo? O canalha em vários idiomas, Fernando Henrique Cardoso, foi absolvido do crime de corrupção sem sequer ter sido julgado. Sabe por quê? Os abutres togados deixaram o crime prescrever. Por essas e outras, tudo pode mudar naquele lugar, de acordo com os interesses do momento. Nesse meio tempo, o feitiço vai virando contra o feiticeiro. Algumas empresas de plataformas de redes sociais já anunciam que vão processar Lex Luthor de Moraes por abuso de poder, nesse ataque de pelanca dele, bloqueando contas de conservadores brasileiros apoiadores de Bolsonaro. E já que o assunto é o infame STF, chega a notícia de que agora ele foi promovido de vergonha nacional para vergonha mundial. É a tal história. Quem temia que a ditadura viesse de coturno caiu do cavalo. A ditadura veio de toga. Com todos os chiliques do sinistro Lex Luthor, o que falta agora para ele é assinar um mandado de busca e apreensão na Casa Branca, sem permitir ao presidente Trump acesso aos autos do processo. E o deletério projeto de lei 2630, a lei da censura, conseguiu afundar ainda mais no conceito popular a partir do momento em que o servidor público que preside a Câmara dos Deputados passou a mão na cabeça de um incentivador da pedofilia, chamando ele para, abre aspas, discutir e melhorar o PL que está na Câmara, fecha aspas. A esta altura, cabe a pergunta: o presidente da Câmara é mal informado, desinformado, ou tem alguma agenda política sinistra que os olhos dos pobres mortais não alcançam? Seria uma ação conjunta da Câmara com o infame STF para promover a sexualização precoce? Afinal, os abutres togados não admitem proibir a ideologia de gênero nas escolas. Já são 4 decisões do STF a consolidar essa postura, defendida pelo Homem-Foca.
Em outra tuitada, o servidor público que preside a Câmara disse que os ataques sofridos pelo meliante Felipe Neto, ou Felício Nato, revelam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. E que, por causa de tudo isso, a Câmara vai acelerar o projeto de combate às fake news. Bom, na minha humilde opinião, errado nos 2 pontos. Primeiro, o debate contra esse sujeitinho está sendo vencido com fatos, alguns dos quais serão mostrados dentro de instantes. Segundo, esse projeto deletério, ruinoso e pernicioso precisa ser objeto de um extenso debate, ao contrário de uma correria sem sentido. O alcance e as limitações desse texto, que por si só é absolutamente desnecessário, dado o conjunto de leis em vigor no Fazendão, que dão conta do recado perfeitamente, precisam ser muito, mas muito debatidos, sem correria. É coisa para 2 ou 3 legislaturas, no mínimo, se bem que muita energia e dinheiro seriam economizados se esse texto inútil fosse direto para a lata do lixo. Agora, vamos à covardia de usar a internet para relembrar coisas sobre esse rapaz. Aliás, talvez seja por isso que os canalhas da política do Fazendão estejam tão desejosos de controlar as mídias sociais. Por exemplo, o novo queridinho da esquerda e dos isentões, que é abominado pelas mães de todo o Brasil, já foi condenado em primeira instância por divulgar fake news no Twitter. Teve que devolver R$ 1.200 ao governo após receber auxílio emergencial indevidamente. E anda vendendo as revistinhas pornográficas dele para crianças com sugestões absolutamente inacreditáveis como essa. A página 25 traz uma atividade engraçadinha para as crianças. O nome da atividade é Casa, Mata ou Trepa? Eu vou ler a descrição da brincadeira. A Casa, Mata ou Trepa é um quadro muito divertido, no qual 3 nomes são escolhidos e os jogadores devem definir entre as opções existentes com quem praticaria tal ação. Então o Felipe Neto convida o seu filho para dizer com quem que ele casa, quem ele mata ou com quem ele trepa. E aqui são os exemplos. Neymar. Neymar, eu trepo e espero engravidar. Outra opção que o Felipe Neto compartilha com seus filhos e fazendo um sinalzinho de silêncio é Pablo Vittar, trepo sem pensar 2 vezes e nem espero o carnaval chegar. Então é esse tipo de agenda global que está sendo planejada, sabe para quê? Para entrar nas nossas casas. Como se vê, estamos diante de fatos e não de um simples ataque covarde sem fundamento, como quer fazer crer o servidor público que preside a Câmara dos Deputados. E como se não bastasse, vem a cerejinha do sundae. Xuxa, estrela de Amor, Estranho Amor, em que ela seduz um menino de 12 anos, que costumava animar programas infantis seminua e agora está promovendo literatura LGBT para crianças, hipoteca todo o apoio dela ao pobre rapazinho atacado por todos os lados. Como se sabe, os iguais se atraem, né? Por outro lado, o povo não é mais cego e percebe direitinho que o servidor público que preside a Câmara tem como abrir espaço na agenda para receber um vigarista como Felipe Neto, mas não coloca em votação as inúmeras medidas provisórias enviadas pelo Executivo com o objetivo de resolver os problemas que atrasam a vida do fazendão. E, é claro, tem aqueles gozadores de sempre que não perdoam e inundam as mídias sociais de memes como esses que eu recolhi em poucos minutos surfando a internet. No entanto, um dos melhores comentários sobre essa patuscada toda foi feito por um Face amigo meu que disse, abre aspas, na Roma Antiga, Calígula nomeou o cavalo preferido dele, Incitatus, como cônsul da Bitínia. Era uma afronta ao Senado e às instituições que ele desprezava, como déspota absoluto. Agora, Rodrigo Maia convidou Felipe Neto para elaborar leis para o país. Rodrigo agora também tem o cavalo dele, fecha aspas. Será mesmo possível que Sérgio Iscariotes Moro soubesse o tempo todo que o homicida Adélio Bispo não agiu sozinho quando tentou matar o então candidato Jair Bolsonaro naquela tarde de 2018 em Juiz de Fora? O jornalista Luiz Ernesto Lacombe disse que recebeu essa informação de uma fonte próxima a Moro, num programa de televisão em que um dos temas propostos era quem mandou matar Jair Bolsonaro.
Lacombe declarou, abre aspas, eu vou dar uma informação em off de uma pessoa muito próxima ao ex-ministro Sérgio Moro, que me disse que ele sabia que Adélio Bispo não era um lobo solitário. Ele, Sérgio Moro, sabia que ele não teria agido sozinho. Uma pessoa próxima ao ministro Sérgio Moro que me pediu sigilo, fecha aspas. E agora? Como é que fica? No Momento FEBEAPA de hoje, em homenagem a Sérgio Porto, o inesquecível Stanislau Ponte Preta, temos a notícia de que a Fiocruz, instituição de pesquisa atualmente dirigida pela socióloga Nízia Trindade Lima, uma petralha de boutique que não sabe diferenciar uma pipeta de um tubo de ensaio, fez campanha para receber doações na pandemia. Muito meritório. O dinheiro deveria ser usado para implementar o combate à peste chinesa. Mas o dinheiro, mais exatamente o valor de R$700 mil, vai ser torrado em material para festividades e homenagens. Não é bacaninha? A lista de compras inclui, entre outras coisinhas, 9.300 broches Castelinho, no formato do prédio lá do Rio de Janeiro, 13.800 garrafinhas para água, além de 29.700 bolsas do tipo Eco Bag de lona. Na seção Falta do que Fazer, vem a notícia de que os esquerdopatas burrinhos do Fazendão criticam a escolha do lobo-guará para ilustrar a nova nota de R$200. Para eles, o lobo-guará sempre foi uma figura utilizada por extremistas de direita com o objetivo de atacar minorias LGBTZYZ, mais e mulheres. Você sabia disso? Eu nunca soube. Eles continuam reclamando, dizendo que o fato não estranha, pois estamos vivendo tempos sombrios e todos parecem anestesiados. Eu não sei não, eu acho que eles queriam mesmo era o Bambi na nota de R$200, isso sim. E mais uma coisinha, o mundo não é dividido pela cor da pele, gênero, orientação sexual, raça, preferência política. O mundo é dividido entre pessoas inteligentes e pessoas burras. E as burras dividem todo mundo por cor da pele, gênero, orientação sexual, raça e preferência política. Até a próxima.